Sabe, essa é a história de uma decisão. Uma única decisão que basicamente mudou tudo pra gente. Ela nos deu cidades, reinos e o mundo que a gente conhece hoje. Mas o que foi que a gente perdeu no caminho? Qual foi o verdadeiro preço que pagamos pela civilização? Olha, por quase toda a nossa história como espécie, não existia cidade, não tinha muro, não tinha rei. A liberdade era uma coisa bem simples: andar. Se a comida acabava num lugar, o grupo ia para outro. Se um líder começava a ficar meio tirano, as pessoas simplesmente iam embora. Mas aí, uns 12 mil anos atrás, alguma coisa mudou. A gente parou. E essa decisão, essa simples decisão de parar de andar, mudaria nossos corpos e a nossa sociedade para sempre. Seção 1. Liberdade era andar. Vamos voltar um pouquinho no tempo para entender como era a vida antes dessa grande virada. Uma época em que ser livre significava, basicamente, poder se mover. Imagina só, a vida acontecia em bandos pequenos, sabe? Coisa de 20, 50 pessoas no máximo. A dieta era super variada, tinha caça, peixe, fruta, raiz. A liderança era uma coisa fluida. Ninguém era chefe para sempre. Se alguém tentava mandar demais, o pessoal virava as costas e ia embora. Simples assim. Não tinha como acumular poder ou propriedade porque nada, absolutamente nada era fixo. E então, lá no Oriente Próximo, veio o primeiro passo para essa grande mudança. Uma abundância de recursos, tipo campos e mais campos de trigo selvagem, fez alguns grupos tomarem uma atitude radical. Eles decidiram ficar. E aqui tem um ponto-chave. Eles ainda não plantavam, mas já estavam construindo casas de pedra, guardando grãos em silos, usando ferramentas pesadas, coisas impossíveis de carregar por aí. Era o comecinho do fim da vida nômade. Só que essa fartura toda não durou. Por volta de 10.800 a.C., o clima esfriou de novo, e os campos de trigo selvagem começaram a sumir. O problema é que agora já existiam aldeias, estoques de comida e muito mais crianças do que antes. Não dava mais para simplesmente juntar as coisas e sair andando. A escolha se tornou brutal. Ou o grupo diminuía, ou eles teriam que controlar a terra para fazê-la produzir. E eles escolheram controlar. Ou seja, a agricultura não nasceu de uma grande ideia genial, mas da pura pressão pela sobrevivência. E essa escolha, essa decisão de controlar a terra e ficar fixo nela, bom, ela teve um custo. Um custo imediato, profundo. E um custo que ficou literalmente escrito nos nossos ossos. Pois é, os arqueólogos que estudam essa época descobriram uma verdade bem chocante quando analisaram os esqueletos dos primeiros agricultores. E a história que esses ossos contam não é bem uma de progresso, é uma história de muita dificuldade. E a evidência é brutal. A estatura média das pessoas diminuiu. Os dentes, que antes eram saudáveis, se encheram de cáries por causa da dieta à base de trigo. As colunas ficaram comprimidas, as articulações todas desgastadas pelo trabalho repetitivo. As mulheres, em especial, desenvolveram deformações crônicas nos joelhos e na lombar, de tanto passar horas ajoelhadas moendo grãos. Aquela variedade de comida que os caçadores-coletores tinham simplesmente desapareceu. Então, o ponto central é esse aqui, olha só. A civilização começou com um declínio físico. As pessoas trabalhavam mais, comiam pior e ficavam mais doentes. Aquela imagem de progresso que a gente tem da agricultura, ela simplesmente não bate com o que os ossos nos dizem sobre a qualidade de vida daquela gente. Mas o custo não foi só físico, não. A decisão de parar e cultivar a terra acabou transformando completamente o jeito que a sociedade se organizava, e isso criou problemas que até então nunca tinham existido. A agricultura criou uma coisa totalmente nova no mundo: o valor vulnerável. Pensa bem, pela primeira vez na história existia um recurso que estava ali, parado, fixo num pedaço de terra. Era algo super valioso depois de meses de trabalho e, justamente por isso, muito vulnerável a roubo. Um campo de trigo não dá para esconder. Um silo cheio de grãos é praticamente um convite para saqueadores. E aí, a lógica por trás das muralhas de Jericó, uma das primeiras cidades, fica bem clara. O valor vulnerável dos grãos atraía ataques. Os ataques exigiam uma defesa organizada. E a defesa exigia muralhas. Aquelas estruturas gigantes não eram para mostrar status. Eram cadeados enormes para proteger a comida. Em outros lugares, como lá na Mesopotâmia, o desafio era outro. Cidades como Uruk chegaram a ter dezenas de milhares de habitantes. Eram cidades cheias de estranhos vivendo juntos.
E lá, o grande problema era controlar os rios Tigre e Eufrates, que eram bem imprevisíveis e exigiam um trabalho coordenado, em grande escala, para construir canais e diques. Esse tipo de organização de massa precisou de algo inédito, o poder estrutural, ou seja, uma autoridade permanente, que pudesse organizar todo esse trabalho, distribuir os recursos, tomar decisões por milhares de pessoas. O poder deixou de ser algo temporário e passou a fazer parte da própria estrutura da sociedade. Foi aí que nasceu a hierarquia. E com a hierarquia, claro, vieram as ferramentas de controle. A escrita, por exemplo. Ela não surgiu para contar grandes histórias, não, mas sim para registrar estoques de grãos, controlar a mão de obra e cobrar impostos. Milhões de tigelas de barro, todas iguaizinhas, encontradas em ruínas, mostram um sistema de rações. Cada tigela era a porção de comida de um trabalhador. O trabalhador deixou de ser independente e virou dependente do sistema para poder comer. E assim a gente chega ao custo final de ter parado. A consequência que foi de certa forma inevitável depois de se criar valor fixo, hierarquias e dependência. A competição por recursos fixos, como os canais de irrigação, não gerava mais conflitos de vez em quando. Gerava guerra contínua. A hierarquia criou o Estado. E o Estado? Bem, o Estado criou a guerra permanente. Foi aí que surgiram os reis, oferecendo proteção em troca de obediência, trabalho e, claro, impostos. A violência se tornou organizada, uma parte constante da vida. No final das contas, a civilização não foi um grande plano para uma vida melhor. Não foi uma invenção genial. Ela foi a consequência, não intencional e muitas vezes brutal, de uma única decisão tomada sob pressão: a decisão de parar de andar. O que nos deixa com uma última pergunta que fica no ar. Depois de 12 mil anos vivendo com as consequências de tudo isso, depois de pagar o preço da civilização, alguém já conseguiu, de verdade, voltar atrás?